Você já parou para pensar quantos mitos sobre a Bíblia você carrega, sem nem perceber? Algumas ideias que ouvimos desde pequenos se tornaram tão enraizadas que nem imaginamos que elas podem não ter base nas Escrituras. Quantos desses mitos, que todos acreditam ser verdades, você já ouviu ou até já passou adiante sem questionar? Acredite, muitos desses conceitos não têm nada a ver com o que realmente está na Bíblia. E o que é mais surpreendente, alguns desses mitos estão tão profundamente imersos na cultura popular que são aceitos sem questionamento, mesmo sendo completamente errados. No vídeo de hoje, vamos revelar 6 desses mitos bíblicos que todo mundo acredita, mas que nunca estiveram na palavra de Deus. Prepare-se para ser desafiado, porque a verdade que você vai descobrir vai mudar a sua forma de ver muitos conceitos. Você já imaginou que a famosa maçã do pecado original, que sempre vemos em ilustrações e filmes, não é mencionada em lugar algum da Bíblia? E que a tradicional história dos 3 reis magos também é uma grande distorção daquilo que realmente está escrito nas Escrituras? Esses e outros mitos serão desvendados neste vídeo. Afinal, se você realmente busca entender a Bíblia e aplicar seus ensinamentos em sua vida, é importante conhecer a verdade por trás dessas histórias que a tradição popular distorceu. Fique comigo até o final, porque você vai ver que o que está realmente escrito nas Escrituras é muito mais poderoso e profundo do que as versões populares que se espalharam ao longo dos séculos. E antes de começarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse, que vão ajudar você a se aprofundar nos ensinamentos verdadeiros da Bíblia. Quando o tema do pecado original é mencionado, a mente automaticamente cria a imagem de Eva mordendo uma maçã suculenta, não é mesmo? Esse mito, transmitido de geração em geração, é uma das mais conhecidas distorções da história bíblica. A Bíblia nunca mencionou que o fruto proibido fosse uma maçã. No texto de Gênesis 3, a palavra usada é apenas fruto, deixando a dúvida sobre qual exatamente seria. A verdade é que o tipo de fruto não é o foco da mensagem. O que realmente importa aqui é o significado profundo da desobediência humana. As implicações dessa escolha, a busca pelo conhecimento independente de Deus, foram as verdadeiras causas da queda, um ensinamento que ressoa até hoje, desafiando nossa relação com a fé e a confiança em Deus. Como foi que uma simples desobediência se transformou em algo tão grandioso na tradição? Bem, o mito da maçã ganhou força ao longo dos séculos, especialmente após a tradução da Bíblia para o latim na Vulgata. Lá, a palavra malum tem um duplo sentido, pode significar tanto mal quanto maçã. Esse jogo de palavras, somado ao simbolismo cultural da maçã, acabou por se encaixar perfeitamente na narrativa do pecado. No entanto, é essencial refletir sobre o ensinamento maior que a Bíblia nos traz. O importante não é o tipo de fruto, mas sim a escolha de desobedecer a Deus, que nos leva à perda da inocência e à separação espiritual. Ao entender essa história, podemos aplicar um ensinamento poderoso à nossa vida. Muitas vezes, estamos focados nas coisas externas, na aparência das situações e não no que realmente importa. O que realmente nos afasta de Deus não seria talvez a busca por algo que parece mais atraente à primeira vista, mas que no fundo nos leva à desobediência. Como na história do Jardim do Éden, temos escolhas todos os dias em que o verdadeiro fruto é o que decidimos valorizar: a confiança em Deus ou a busca pelo poder e conhecimento fora de sua vontade. Assim como Eva, nós também enfrentamos tentações que disfarçam suas consequências. E se considerarmos que a maçã, como é comumente retratada, realmente tivesse sido o fruto do pecado, qual lição seria transmitida?
O simbolismo do fruto proibido, independentemente de sua forma, pode ser uma poderosa metáfora para aquilo que todos, de alguma maneira, desejam. Algo que promete nos dar mais do que temos, mas que no final nos custa muito mais do que podemos pagar. Assim, a história nos ensina a refletir sobre os desejos que temos e sobre como eles podem nos levar a desviar do propósito divino para nossas vidas. Quantas vezes buscamos algo que parece bom, mas nos esquecemos de consultar o guia maior, que é a palavra de Deus? A dúvida sobre o fruto proibido, então, nos leva a uma questão mais profunda. Será que estamos dispostos a confiar em Deus de verdade? Ou vamos, como Eva, tentar entender o mundo e a vida com os nossos próprios olhos? O mito da maçã pode até ser uma imagem familiar e aparentemente inofensiva, mas a mensagem que ele carrega é tudo, pois nos ensina que a desobediência é o verdadeiro pecado. O que realmente importa não é o tipo de fruta, mas o coração humano em sua busca por sabedoria fora da direção divina. Ao refletirmos sobre essa história, começamos a perceber como a nossa própria jornada também é marcada por escolhas que, de certa forma, podem nos aproximar ou afastar do Criador. Quem nunca viu em um presépio aqueles 3 reis magos, montados em camelos e trazendo presentes para o menino Jesus? Essa imagem, que se tornou parte da tradição natalina, está enraizada em nossa cultura. No entanto, a Bíblia não menciona que eram 3 nem que eram reis. No livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, são chamados simplesmente de magos, uma palavra que se refere a estudiosos ou astrônomos da antiga Pérsia ou Babilônia, lugares conhecidos por sua tradição no estudo das estrelas. O que é interessante aqui é como um simples número de presentes acabou criando toda uma narrativa em torno deles. Afinal, a Bíblia não fala sobre a quantidade de magos, nem sobre suas coroas douradas. A história que associamos aos 3 reis magos é uma construção posterior, fruto de interpretações baseadas em profecias, como a de Isaías 60, que fala de reis indo adorar a luz de Jerusalém. A confusão sobre o número 3 surgiu devido aos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. No entanto, isso não significa que fossem exatamente 3 magos. Poderiam ter sido 2 ou até 10, mas a Bíblia é clara ao dizer que o foco não estava no número de visitantes, mas na adoração ao Salvador, o que os tornou tão significativos. Isso nos ensina uma lição importante sobre as percepções humanas e como uma pequena coincidência pode crescer e se transformar em um mito amplamente aceito. Ao refletirmos sobre essa história, surge uma pergunta: o que significa realmente o gesto dos magos, independentemente do número ou da nobreza de sua posição? Eles representam algo muito mais profundo que sua simples visita ao recém-nascido rei. Ao seguir a estrela e trazer presentes preciosos, os magos simbolizam os primeiros gentios a reconhecerem Jesus como o Messias. Esse gesto de fé, que nos ensina a perseverança em busca de algo maior, é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Muitas vezes, a jornada até nossos objetivos, ou até mesmo nossa fé, exige paciência e coragem, tal como a dos magos, que viajaram por longas distâncias movidos pela fé. Interessante notar que quando os magos chegaram a Belém, o menino Jesus já não estava na manjedoura. O texto de Mateus, capítulo 2, versículo 11, diz que os magos encontraram Jesus na casa de Maria, e não em um estábulo. Isso nos revela uma nova perspectiva sobre o momento. A chegada dos magos não foi imediatamente após o nascimento de Jesus, mas em um tempo mais tardio, possivelmente meses ou até anos depois. A importância disso? A mensagem de que o nascimento de Jesus
Não era um evento simples, mas o início de um processo de revelação para o mundo que foi sendo gradualmente compreendido e reconhecido. Os presentes que os magos trouxeram também têm um significado profundo. O ouro, por exemplo, simbolizava a realeza, reconhecendo Jesus como rei. O incenso era um símbolo de adoração, indicando a divindade de Cristo, enquanto a mirra, usada em embalsamamento, apontava para o sacrifício que ele faria mais tarde. Isso nos leva a pensar sobre o que oferecemos a Deus em nossas vidas. Que tipo de presente estamos trazendo a Ele? O que de valioso estamos dispostos a entregar em nossa jornada de fé? A história dos magos, com seus gestos simbólicos, nos convida a refletir sobre os sacrifícios e as ofertas que fazemos em nosso próprio caminho espiritual. Se tem uma imagem que foi distorcida ao longo do tempo, é a de Maria Madalena. Muitas pessoas acreditam, com base em filmes, livros e até mesmo em pregações, que ela foi uma prostituta. Mas essa ideia não tem respaldo bíblico. O que a Bíblia realmente diz sobre ela é muito mais profunda e transformadora. Em Lucas 8, versículo 2, somos informados que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios por Jesus, o que a fez se tornar uma de suas seguidoras mais dedicadas. Ela não era uma mulher marcada pelo pecado, mas alguém que, depois de ser tocada por Jesus, se tornou uma das testemunhas mais fiéis de seu ministério. Esse erro de interpretação ao longo dos séculos transformou sua verdadeira história em um mito popular. A confusão sobre Maria Madalena começa quando as histórias de várias mulheres mencionadas na Bíblia se entrelaçam. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, Lucas 7, 36, 50, foi equivocadamente associada a Maria Madalena. Além disso, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, também foi confundida com ela. Essas histórias, ao serem combinadas, criaram a imagem errada de Maria Madalena como uma mulher de moral duvidosa, algo que, como vimos, não tem fundamento nas Escrituras. Ao estudar a Bíblia, podemos perceber como esse mito, que se espalhou com o tempo, esconde a verdadeira beleza do testemunho e da transformação que Maria Madalena viveu. Refletir sobre a verdadeira história de Maria Madalena nos ensina algo muito valioso: a capacidade de transformação que Jesus oferece a todos, sem exceção. Maria Madalena não foi transformada de prostituta para seguidora de Jesus, mas de uma mulher espiritualmente oprimida para uma líder do ministério de Cristo. Ela foi uma das poucas que permaneceu ao lado de Jesus na cruz, sendo testemunha de sua morte e ressurreição. A verdadeira lição aqui está na transformação do coração humano, que pode ser tão profunda quanto a que ocorreu com Maria Madalena. Todos nós temos a oportunidade de seguir a Cristo, independentemente do nosso passado, e encontrar um novo propósito e significado para nossas vidas. Maria Madalena se tornou um exemplo claro de como Jesus valorizava as mulheres, numa época em que elas eram muitas vezes marginalizadas. A sua história nos ensina que para Deus não importa o passado de alguém, mas o coração que se entrega a Ele. Ao contrário do que muitos acreditam, Maria Madalena não precisava de uma história inventada para se tornar uma figura relevante na Bíblia. Sua verdadeira transformação e a confiança que Jesus depositou nela, ao ser a primeira a ver a ressurreição de Cristo, é um testemunho poderoso de fé. Esse ensinamento sobre redenção e renovação é algo que qualquer um de nós pode aplicar em sua vida, refletindo sobre o poder da mudança que vem com a verdadeira fé. Ao observarmos a história de Maria Madalena, também devemos questionar o quanto estamos permitindo que os mitos e as interpretações equivocadas influenciem nossa compreensão de outras figuras bíblicas. Muitas vezes, somos tentados a acreditar nas versões populares, sem investigar o que realmente está escrito na Bíblia.
Assim, a verdadeira lição que Maria Madalena nos deixa é a importância de olhar para as Escrituras com uma mente aberta, buscando o verdadeiro ensinamento e não as construções feitas pela cultura popular. Se pudermos aprender a fazer isso, provavelmente veremos nossas próprias histórias sob uma nova luz. Quando pensamos no Natal, a primeira coisa que vem à mente é a data, 25 de dezembro. Mas será que a Bíblia realmente nos diz que essa é a data do nascimento de Jesus? A resposta é não. Não há nenhuma menção de uma data específica para o nascimento de Cristo na Bíblia. O 25 de dezembro foi escolhido muito depois, e a história por trás dessa escolha é fascinante. Na verdade, há indícios de que Jesus provavelmente não nasceu durante o inverno, quando as condições climáticas eram extremamente desfavoráveis para os pastores que estavam nos campos com seus rebanhos, como mencionado em Lucas 2. Isso nos leva a questionar como uma data pagã, com raízes em festividades do Império Romano, acabou se tornando o dia em que celebramos o nascimento de Jesus. O motivo de se escolher o dia 25 de dezembro está profundamente ligado a uma antiga celebração pagã conhecida como Dies Natalis Solis Invicti, ou Nascimento do Sol Invencível. Esta festa marcava o solstício de inverno, o momento do ano em que o sol começa a vencer a escuridão. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a Igreja teve que lidar com uma cultura profundamente enraizada nas tradições pagãs. Em vez de tentar eliminar essas festividades, a estratégia foi adaptá-las, dando-lhes novos significados. O 25 de dezembro foi então escolhido como o dia para celebrar o nascimento de Jesus, a verdadeira luz do mundo, simbolizando o triunfo da luz sobre as trevas. Essa transição não foi apenas estratégica, mas também simbólica. Ao escolher o 25 de dezembro, a Igreja deu um novo significado a uma festa pagã, transformando o foco da celebração. Em vez de adorar o sol, as pessoas começaram a celebrar o nascimento de Jesus como a verdadeira luz do mundo. Esse exemplo nos ensina algo muito poderoso. Como podemos pegar algo que parece comum ou até mesmo secular e dar a ele um novo propósito, uma nova direção, quando temos a sabedoria e a fé para fazer isso. O Natal, então, vai muito além da data. O que importa é o significado que damos à celebração e como isso impacta a nossa vida. Apesar da data do nascimento de Jesus ser desconhecida, a escolha do 25 de dezembro nos oferece uma oportunidade para refletir sobre a importância da luz em nossas vidas. A história do nascimento de Jesus, independente de quando realmente aconteceu, é um lembrete de que a luz de Cristo chegou ao mundo para iluminar as trevas e trazer esperança. Muitas vezes nos perdemos em detalhes e datas, mas o verdadeiro ensinamento está na mensagem que o nascimento de Jesus carrega: um novo começo, uma nova esperança para a humanidade. Podemos aplicar esse ensinamento ao refletirmos sobre como estamos celebrando as datas e momentos importantes em nossas próprias vidas. A escolha do 25 de dezembro também nos leva a refletir sobre como a cultura e as tradições podem moldar nossas crenças e ações. O Natal, como o conhecemos hoje, é o resultado de séculos de adaptação, mistura de costumes e transformações. No entanto, o que realmente importa não é a data em si, mas a mudança que essa celebração pode trazer para nossos corações. Quando celebramos o Natal, estamos lembrando não só do nascimento de Jesus, mas da luz que ele trouxe para o mundo e como podemos refletir essa luz em nossas próprias vidas. Esse ensinamento é aplicável não apenas no Natal, mas em qualquer momento em que decidimos iluminar as trevas com a nossa fé. Quando se fala em Jesus, é comum que a imagem que surge na mente de muitas pessoas seja a de um homem de pele clara,
cabelos longos e olhos azuis. Mas será que essa é a verdadeira aparência de Jesus? A Bíblia, surpreendentemente, não nos dá uma descrição física detalhada de Jesus. O único indício sobre sua aparência vem de uma profecia em Isaías 53:2, que diz: "Não havia nele beleza nem majestade que nos atraísse o olhar." Isso nos leva a pensar: por que a Bíblia, tão detalhada em outros aspectos, optou por não descrever a aparência física de Jesus? Talvez a resposta esteja no fato de que a verdadeira essência de Cristo não se encontra em sua aparência, mas em sua mensagem, em seu sacrifício e em sua divindade. Embora a Bíblia não nos forneça uma imagem clara de como Jesus se parecia, podemos fazer algumas suposições baseadas no contexto histórico e geográfico da época. Jesus era um judeu do primeiro século, nascido na região do Oriente Médio. Considerando isso, podemos inferir que ele teria características típicas dos homens daquela região: pele mais escura, cabelos e olhos castanho escuros e estatura mediana. As representações tradicionais de Jesus com pele clara, comumente encontradas em pinturas renascentistas, foram fortemente influenciadas pela cultura europeia. O retrato de Jesus, como o conhecemos, foi moldado por uma visão eurocêntrica da arte, o que não condiz com a realidade de sua origem. Ao refletir sobre essa questão, podemos tirar uma lição valiosa. O fato de não sabermos como Jesus realmente se parecia fisicamente destaca o que realmente importa: o que ele fez e ensinou, e não a aparência externa. No fundo, a mensagem de Cristo sempre foi sobre transformação interior, sobre a mudança que ele pode trazer ao coração daqueles que o seguem. Isso nos leva a pensar sobre como muitas vezes damos importância demais à aparência externa e como isso pode nos desviar do que realmente importa na vida. Como podemos aplicar esse ensinamento em nosso dia a dia? Talvez seja o momento de começarmos a focar menos em superficialidades e mais na essência do que realmente faz a diferença. Interessante também é que, mesmo sem uma descrição física, o apóstolo Paulo nos dá uma pista importante sobre o caráter de Jesus. Em Filipenses 2:7, ele escreve que Jesus se esvaziou a si mesmo tomando a forma de servo. Isso significa que, embora ele fosse divino, não escolheu uma aparência majestosa, mas se fez como um de nós, em um ato de humildade e identificação com a humanidade. A verdadeira imagem de Jesus, então, não está em seus traços físicos, mas na forma como ele se fez servo, disposto a sacrificar-se pela humanidade. Esse ensinamento sobre humildade e serviço é um valor que podemos aplicar diretamente em nossas vidas, especialmente quando lidamos com outras pessoas. Se quisermos ir além da imagem de um Jesus físico e realmente abraçar sua essência, podemos olhar para os relatos bíblicos de sua vida e ação. A verdadeira força de Cristo estava em suas palavras, em seus milagres, em sua capacidade de curar e perdoar. Ele escolheu se identificar com as pessoas de sua época em um nível tão profundo que sua aparência física passou a ser irrelevante. Essa reflexão sobre a aparência de Jesus nos desafia a olhar para o que realmente importa em nossas próprias vidas. Em vez de focarmos nas aparências, devemos nos concentrar naquilo que está no coração. Nossa fé, nossos atos de bondade e nossa disposição de seguir o exemplo de Cristo. Quando pensamos em anjos, a imagem mais comum que surge em nossa mente é a de seres belos, com asas grandes e brilhantes auréolas sobre suas cabeças. Essa visão se tornou praticamente um ícone cultural, presente em quadros, filmes e até em decorações natalinas. No entanto, a Bíblia descreve os anjos de uma maneira bem diferente daquilo que estamos acostumados a ver. Na maioria das aparições,
Os anjos são descritos como homens comuns, sem qualquer característica sobrenatural visível. Em Gênesis 18, por exemplo, 3 anjos aparecem a Abraão, e pelo que se observa, ele os trata como simples viajantes, sem nenhum sinal de que fossem seres celestiais. Isso nos faz refletir sobre como nossas interpretações populares podem distorcer as verdadeiras mensagens das Escrituras. A verdadeira descrição de anjos na Bíblia é bastante diferente das figuras encantadas com asas e auréolas. Na realidade, os únicos anjos descritos com asas são os querubins e serafins. Em Isaías 6:2, os serafins são mencionados como tendo 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Já os querubins, descritos em passagens como Gênesis 3:24, tinham 2 asas, mas estavam mais ligados à guarda do Éden do que à beleza ou majestade. Essas descrições, por mais surpreendentes que sejam, nos mostram que a natureza dos anjos na Bíblia não está ligada à sua aparência externa, mas à sua função de mensageiros e servidores de Deus. Isso abre um leque de possibilidades para refletirmos sobre o que realmente importa em nossas vidas espirituais, o que fazemos e não o que aparentamos. Agora, se pensarmos por um momento sobre o porquê de essas representações artísticas terem sido tão difundidas, podemos entender um pouco mais sobre nossa própria natureza humana. A arte greco-romana, influente na Idade Média, começou a adicionar elementos como asas e auréolas aos anjos para simbolizar sua natureza celestial e capacidade de transitar entre os céus e a terra. Essas adições eram uma tentativa de expressar a divindade e o poder sobrenatural de maneira visual. Porém, como podemos aprender com a Bíblia, a verdadeira força dos anjos não está em sua aparência externa, mas na mensagem e na missão que eles trazem. Essa lição é um convite para refletirmos sobre nossas próprias ações, mais do que nos concentrarmos em como somos vistos pelos outros. Outro ponto interessante é que, na Bíblia, a reação das pessoas ao verem anjos é, em muitas ocasiões, de grande temor. Em Lucas 2:19, quando o anjo aparece aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus, o texto diz que eles ficaram com grande temor. Isso mostra que os anjos não eram seres etéreos e suaves, como muitas vezes os vemos retratados. Ao contrário, eles eram seres poderosos e impressionantes, enviados por Deus com uma missão clara. Isso nos ensina algo importante. Muitas vezes, aquilo que é realmente poderoso e transformador em nossa vida espiritual não se apresenta de forma suave ou gentil, mas pode ser algo que nos desafia profundamente a mudar e a agir. Portanto, quando pensamos em anjos, devemos nos lembrar do verdadeiro papel que eles desempenham. Não são apenas figuras bonitas que ornamentam a nossa fé, mas mensageiros e guerreiros espirituais que cumprem missões específicas para Deus. Sua presença nos lembra de que há muito mais em nossa realidade espiritual do que podemos ver com nossos olhos. A lição que podemos aplicar é sobre como vemos e entendemos o mundo espiritual ao nosso redor. Não devemos ser cegos para as verdadeiras mensagens de Deus, que podem se manifestar de maneiras inesperadas e desafiadoras, longe das imagens perfeitas que muitas vezes criamos. Em vez disso, devemos estar atentos à sua presença e à sua missão, assim como os anjos que nos orientam no caminho da verdade. Agora que você conheceu esses 6 mitos bíblicos e entendeu como a tradição popular muitas vezes distorce o que realmente está nas Escrituras, a reflexão se torna essencial. Quanto do que você sabe sobre a Bíblia está realmente alinhado com o que está escrito nela? Como esses mitos impactam sua compreensão da palavra de Deus?
Será que estamos aplicando o verdadeiro ensinamento que a Bíblia nos traz, ou apenas repetindo conceitos sem questionar sua origem? Esses mitos, como a maçã do pecado original e a imagem dos 3 reis magos, são apenas o começo. Cada vez que investigamos mais profundamente, vemos como a cultura e a tradição influenciam nossa percepção da fé. A verdadeira mensagem de Deus, revelada na Bíblia, muitas vezes é muito mais simples e poderosa do que as histórias que criamos ao redor dela. Por isso, busque sempre voltar à fonte, à palavra de Deus, para que ela possa realmente transformar a sua vida. Agora, pense sobre tudo o que você aprendeu neste vídeo. Quais desses mitos você já acreditou? O que você vai fazer para garantir que sua compreensão da Bíblia seja cada vez mais fiel aos ensinamentos reais? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos que vão continuar desafiando suas crenças e aprofundando seu conhecimento sobre a verdadeira mensagem de Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.